Bueno, nesta noite hablamos sobre remodelação óssea com os biomateriais RotaChess. Vamos trabalhar em casos simples e também de maior complexidade. É material que tem a característica de estimulação osteocondutora, que serve de macros sobre o qual as células ósseas podem fixar-se, migrar, crescer e dividir-se em células osteoprogenitoras, células que produzem os tecidos ósseos. Células osteogênicas geralmente trabalham muito melhor quando têm uma matriz onde podem fixar-se. Os osteoblastos necessitam estar fixos para produzir a estrutura orgânica onde se agregam os cristais de fosfato de cálcio, onde se forma a hidroxiapatita, a principal estrutura inorgânica do osso. Reforzando un poco las cosas que dice que está diciendo nuestro colega Reinaldo, nuestro doctor Reinaldo, es muy importante que estos biomateriales tengan ciertas características justamente para ayudarnos en la regeneración del tejido óseo. Como decía el doctor Reinaldo, sirven como un marco, como una estructura, como un soporte el cual se va a mantener estable en una posición, en el lugar en el que lo vamos a colocar, para que las células después migren para esa región, justamente con la intención de que se regenere ese tejido óseo. Entonces, generalmente, es más, ningún material es osteogénico, todos son osteoconductores o osteoinductores. Entonces, las células que migran a esta estructura que nosotros vamos a tener en nuestros biomateriales son las que van a ser encargadas de regenerar, o son las células osteogénicas justamente, que se van a encargar de formar esta nueva matriz, estos nuevos depósitos de calcio y nuevos depósitos de hidroxiapatita para tener un nuevo hueso. O osso tem a estrutura orgânica produzida pelos osteoblastos. As hidroxiapatitas são endógenas do indivíduo, onde se agregam as estruturas orgânicas, onde se forma o tecido ósseo. Portanto, as células necessitam de estar estáveis, em um ambiente estável, para a produção da estrutura orgânica. Na comparação, Lenny, dos cathodes, nós andamos, a estrutura rígida, onde as células trabalham. Sí, justamente es súper chévere esa foto y en las clases que yo muestro también sobre regeneración de hueso, muestro una imagen muy similar, ya que tiene todo a ver en este caso a la función que cumplen nuestros biomateriales, justamente que es la de formar un andamio para que después toda la estructura comience a crecer. Sí. Algumas características básicas são a biocompatibilidade, não induzir respostas biológicas diversas, como reações alérgicas, inflamatórias, não toleráveis por o organismo. São biocompatíveis e bioinertes. Não desencadeiam reações imunológicas. A alta osteocondutividade estimula o crescimento das células, só na introdução, para entrarmos, então, nos casos clínicos. AP91 é uma hidroxiapatita pura com a densidade porosa, com a densidade do osso medular. O site é Citrulline, os sites da empresa. Em los sítios da empresa, na internet, tem todas as características dos materiais. Sí, justamente en la página web de la empresa tenemos toda la información, ¿verdad? Y eso yo quería acotar en ese momento, doctor Reinaldo, porque, como se dice, nuestros materiales son producidos a nivel de laboratorio, son materiales sintéticos,
justamente pasan por todo este proceso de pruebas. Quienes hemos trabajado un poquito con investigación sabemos todas las características que tiene que tener un biomaterial o todas las etapas que tiene que pasar un biomaterial para justamente estar apto para ser usado en nuestros pacientes. Entonces, esa característica de ser bioinerte, esa característica de no causar ninguna reacción adversa en el lugar en el que va a ser usado, es súper importante y justamente todos esos tests son hechos a nivel de laboratorio. Acá no Brasil, nós temos um órgão de fiscalização muito rígido, que se chama Anvisa, é um órgão federal, onde não se há permissão alguma em negociação, não se tem a aprovação do produto, se não se tem a comprovada eficiência. São estudos, muitas vezes, de 10 anos de investigação para a comercialização de alguns produtos. ¿Está claro? Sí, exactamente. Y esa parte es súper importante en el desarrollo de los biomateriales, ya que justamente de esa forma nosotros tenemos la seguridad de que un material ha pasado por un riguroso proceso de revisión y de test para que justamente sea apto para el uso en nuestros pacientes. Entonces, yo recuerdo, por ejemplo, había días, les comparto una experiencia personal, a días que yo trabajaba con uno de nuestros biomateriales, que después vamos a verlo, el Active Bone, y yo me amanecía trabajando con células, por ejemplo, con ese material. Y es súper chévere para la gente que le gusta en el laboratorio, porque justamente los test tienen que ser muy rigurosos para que ese material sea apto justamente sabiendo las características que tiene, sea apto para ser usado en pacientes, en humanos. Lênin, só para os amigos aqui do Brasil, que não te conhecem, o Lênin esteve em Bauru, né, Lênin? Lênin fez uma pós-graduação em Bauru, portanto, ele tem um português bem influente, só porque eu não te apresentei aos amigos do Brasil. Não tem problema, meu amigo, não tem problema, meu amigo. Sim, teve a oportunidade de morar uns aninhos aí no Brasil. Ainda, meu português eu acho que ainda pode melhorar um pouco também, né? Está muito bom. Mas o sotaque não vai sumir, cara. O sotaque não vai desaparecer nunca. Eu falo português de gringo mesmo. Não, mas está ótimo. Está muito bom. Melhor do que muito brasileiro. Que bom saber, meu amigo. Que bom saber. Ok. Vamos. Bom, o segundo material da empresa é a COLAP. COLAP é uma membrana de colágeno bovino com 25% de colágeno bovino e 75% de hidroxiapatita. É uma esponja. Nós vamos mostrar para vocês alguns casos com a COLAP, que é um material muito versátil. A utilização é muito simples. É um material hidrofílico, muito hidrofílico, com uma absorção do sangue muito rápido. Portanto, há a estrutura hidrofílica do colágeno e a estrutura rígida da hidroxiapatita. É uma combinação do material. Então, é um material que serve para preenchimento dos gaps, para preenchimento de cavidade, para função de barreira, para separar os tecidos blandos do tecido ósseo também. Portanto, é um material muito, muito, muito útil na regeneração, com muita utilidade. Conhece, Lênin? Sí, sí, sí. Seguramente las características de este material, digámoslo así, tienen algunas ventajas combinadas, porque nosotros tenemos la ventaja de la hidroxiapatita, que va a ser justamente nuestro biomaterial para regeneración de hueso, y claro, las fibras colágenas que le vuelven un material un poco más versátil, le dan un poco de estabilidad, un poco de mejor manipulación incluso,
porque hay veces, si bien es cierto, la manipulación en gránulos que tenemos en la mayoría de nuestros biomateriales y que es lo más común encontrar en el mercado, no es complicada. En este caso, con la Colapi, nosotros tenemos una ventaja que es tener como casi una esponja de tejido óseo o de injerto que va a ser colocada justamente en los gaps de instalación de implantes, en rellenos de alveolos, justamente para preservación alveolar, ¿no? Para preservar toda esa estructura de un alveolo, para pensando justamente en un futuro en instalar un implante en esa posición. Entonces nos brinda algunas ventajas, tiene algunas características súper interesantes para su uso en la práctica clínica. Sí, sí. Bueno, o ósseo plus é uma hidroxiapatita com a densidade mais grande, maior ou mais grande? Sí, É mais densa, más densa, sí, material más densa. mais densa, sim, sim. A T91 é uma densidade menor, menor, Sí, mais pequena. sí, menor, de menor A densidad. T91, menor densidade. O ósseo plus tem uma densidade mais densa. Qual a diferença? Pelo que se tem uma estabilidade inicial do implante melhor com o ósseo plus. Portanto, se necessita de um substituto ósseo, onde tem que fixar o implante, né, com maior estabilidade inicial, é um excelente material o ósseo plus. É um material com grânulos em 3 tamanhos. Um pouquinho maior, com 10 mesh, médio, com 20 mesh, e grânulos menores, com 30 mesh. Qual a diferença? Pelo que os grânulos menores têm uma remodelação mais rápida. Há uma fagocitose mais rápida, uma osteogênese mais rápida. Os grânulos maiores são mais lentos. Então, dependendo do defeito ósseo, pode-se usar o de grânulo menor, o médio ou maior. Há casos, teremos casos mais adiante aqui com o ósseo plus também. Sí, justamente esa Claro, né? característica del Osseo Plus es bastante interesante porque el hecho de nosotros tener un material que sea un poco más firme, más compacto, más denso, nos da una sensación incluso de seguridad para nosotros hacer algún tipo de regeneración. Otro factor importante que usted mencionaba justamente es esa fagocitosis, esa reabsorción del material. Como conversamos inicialmente, los biomateriales forman una estructura, un soporte nada más para que el hueso crezca en ese soporte que nosotros vamos a tener con el biomaterial. Pero ese material no se va a quedar eternamente en esa región. Ese material, lo que va a pasar con ese material es que se va a reabsorber. Y hay diferentes tiempos de reabsorción de los diferentes materiales que tenemos en el mercado, de nuestros materiales, por ejemplo. Entonces, justamente ese tiempo de reabsorción, ese tiempo de estabilidad dimensional que tenemos en los biomateriales es un factor crucial, porque nosotros tenemos un tiempo determinado de cicatrización del hueso, nosotros conocemos esos tiempos, y ese material tiene que permanecer estable en la posición en la que nosotros lo colocamos para que el hueso justamente crezca, se regenere en la posición en la que nosotros deseamos. Y claro, después de cumplida su función, este biomaterial pasará a ser reabsorbido. Entonces, justamente esta densidad, estos diferentes tamaños de gránulos que nosotros tenemos en el Osseo Plus, nos brindan diferentes tiempos de fagocitosis de acuerdo al tipo de regeneración que nosotros estamos buscando. Si nosotros necesitamos que el material permanezca un tiempo más prolongado, por ejemplo, en nuestra área quirúrgica, seguramente será necesario utilizar un grano un poco mayor que se permanecerá en esa región
estable por más tiempo. Y así, dependiendo del caso, nosotros vamos a escoger nuestro tipo de granulación. Entonces tenemos esa ventaja con el Oso Plus. Sí, sí. Outro material mais novo é o ActiveBond. A mí me gustan todos en realidad, pero ese es el que estudiaba un montón, el que justamente te comentaba, Reinaldo. Era grande material. Esse Excelente. material não é a hidroxiapatita. Esse material é vidro bioativo. É um material à base de óxido de sílica. É um material que não sofre uma fagocitose, ele sofre uma dissolução em contato com sangue, onde se forma uma camada de gel semelhante à estrutura orgânica produzida pelos osteoblastos, onde se agregam a hidroxiapatita do paciente. É um material muito precoce, muito rápido, onde se espera uma reabertura com o seu plus de 6 meses. O ActiveBond, nós trabalhamos com 4 meses. Pero que a dissolução do material é um material extremamente poroso. São microesferas com porosidade, onde há sangue externo e interno também. Portanto, a maturação e formação da hidroxiapatita se torna mais rápida. É um material com uma excelente densidade também, assegurando uma estabilidade nos nossos implantes. Sí, es súper chévere el material en realidad. Justamente yo recuerdo cuando tuve la primera conversación con Rodrigo de JHS y él me presentó, me dijo, mira, nosotros tenemos este ActiveBond, que es un vidrio bioactivo. Y yo hacía el vidrio bioactivo en el laboratorio. Yo mismo fabricaba un poco de vidrio bioactivo, claro, en investigación. Entonces me llamó muchísimo la atención porque tuve la oportunidad de estudiarlo a fondo y justamente esas nanoporosidades que tiene traen muchísimas ventajas en la regeneración del hueso. Su estabilidad dimensional, su característica de fagocitosis o de reabsorción es súper importante porque se asemeja mucho al hueso que está formándose y es un material rápido, justamente como usted decía, Reinaldo, nos brinda resultados en un tiempo menor que otros materiales, que otros principios activos que también tenemos. Y justamente eso es una característica fantástica. Lo que nos falta un poco con este material es que lo conozca todo el mundo porque tiene que conocerlo todo el mundo. Porque de verdad que las ventajas que tenemos con él son bastante interesantes para su uso clínico. Si bien es cierto, hay mucha gente que cuando yo les he dicho, yo utilizo un vidrio bioactivo para regeneración de hueso, todo el mundo, hay personas que se quedan pensando porque no es muy conocido utilizar vidrios bioactivos, es un material que tiene mucha investigación. Si nosotros vamos a la literatura, hay mucha investigación en torno al vidrio bioactivo. Sin embargo, no es tan conocido a nivel comercial. Y la gente no está acostumbrada a utilizar otro tipo de materiales, pero cuando nosotros vemos las características y los resultados clínicos, justamente es muy interesante su uso. La completa remodelación ósea, la completa reabsorción del biomaterial, la verdad es muy longa. La 100% de la remodelación ósea es muy longa, muitos anos de la remodelación, mas é progressiva. Portanto, se temos materiais que se dá estabilidade ao sangue, e onde há sangue há vida, há celularidade, as células mesenquimais ou outras células indiferenciadas se transformam em las células
osteogênicas. Portanto, o biomaterial necessita de uma estabilidade e uma densidade para que se tenha a formação dos osteoblastos pelo sangue ou pelos PRFs. Né? Os PRFs são os sangues potencializados, porque no sangue há todas as estruturas biológicas para a maturação celular. Exactamente, Claro. exactamente. Esta estabilidad dimensional es crucial en un material. Esa estabilidad volumétrica con el paso del tiempo hace que justamente todas esas células, que exista esa migración celular por parte, que vienen todas esas células de la sangre, obviamente. Entonces, esa migración celular va a promover justamente la regeneración del tejido, en este caso del tejido óseo. Y justamente como usted comentaba, Reinaldo, ahora, tenemos la utilización o la combinación, que hoy en día es muy común y es una técnica muy aceptada, muy documentada en la literatura, muy respaldada, sería la palabra correcta por la literatura, que es la utilización de concentrados plaquetarios. Hoy en día sabemos que los concentrados plaquetarios tienen una alta efectividad justamente y con la combinación de biomateriales. Entonces, es un plus a más que nosotros tenemos. Nosotros le vamos a poner un material que ya tiene una buena estabilidad dimensional, que nos sirve como un buen andamio, como un buen soporte para las células. Le vamos a colocar un potenciador de células, digamos así, una plus. Capa, un plus, exacto. Vamos a darle una cantidad de células gigante que nos va a ayudar mucho en la regeneración. Entonces, el resultado idealmente es el esperado, ¿no? Idealmente es el que nosotros buscamos en nuestros pacientes. Es un prognóstico muy bueno. Bueno, vamos a presentar los casos clínicos, recordar uma das filosofias de trabalho de um grande homem, nosso querido Brené Marques. O legado de Brené Marques, patrimônio da humanidade. Less is more. Menos é mais. Filosofia de conduta definitiva. Devemos realizar procedimentos com menor complexidade, com grande segurança e conhecimento da propriedade dos materiais. A odontologia não é fácil. A odontologia é um aprendizado todos os dias. E se temos materiais que nos garantam a segurança dos resultados, devemos trabalhar de forma objetiva, não criar grandes complexidades. Sabemos que os padrão ouro dos autógenos são os padrões ouro. Mas pelo que a imorbidade, pelo que o risco de la extensão de la regeneração, não se pode trabalhar com solamente os ossos autógenos. Portanto, os biomateriais chegaram para facilitar nossos trabalhos. Bueno. Justamente es súper importante esta parte porque justamente el profesor Branemar, gracias a él, nosotros tenemos todo de qué hablar hoy día. Justo gracias a él la investigación en el área de implantología, periodoncia, regeneración de tejidos creció bastante y justamente nos permite analizar todas estas etapas de tratamiento, ¿no? Entonces, estas propiedades de los materiales es muy importante entenderlas, ¿no? Nosotros lo que queremos buscar es el hecho de que no se diga solamente voy a hacer un injerto y voy a poner un biomaterial sin saber de qué origen es, qué características tiene, para qué lo voy a usar, qué es lo que estoy buscando en ese lugar en el que voy a usar este biomaterial. Entonces, justamente hay diversas opciones, pero si nosotros comenzamos a interesarnos un poco más sobre qué características tienen todas estas opciones, seguramente nosotros podemos entender un poco mejor qué material nos sirve más en un tipo de regeneración, qué tipo de material nos sirve en otro tipo de regeneración, porque no todas son iguales, porque todas tienen diferentes características y también nuestros objetivos de tratamiento son diferentes.
lo que decía el doctor Reinaldo es súper interesante porque estamos acostumbrados a utilizar materiales autógenos, materiales enógenos, pero los materiales sintéticos a veces mucha gente tiene un poco de recelo porque no conocemos justamente esas características de los materiales. Pero una vez que nosotros comenzamos a entenderlos, sí, Doutor Anderson. Lenin, doutor Reinaldo, a Patrícia Calesani está nos perguntando aqui no chat do Zoom, esses materiais em pacientes irradiados, qual é o pronóstico? Estes materiais em pacientes irradiados, qual é o pronóstico? Quer falar, Lenin? Pode falar, professor, pode falar, Reinaldo. Ela é brasileira ou ela é espanhol? Pela língua aqui, deve estar em algum país aqui da América do Sul, sem ser Brasil. Tá. Os pacientes irradiados pela cabeça e pescoço não são indicados nas cirurgias, pelo grande risco de osteonecrose, né? Portanto, há que ter acompanhamento médico, há que ter tempo de carência da radiação para a intervenção de regeneração óssea. Qualquer cirurgia não se tem a fisiologia do tecido ósseo compatível com a regeneração, com a cicatrização. Portanto, tem que ter o acompanhamento médico. Justamente. Não é só os biomateriais sintéticos, nem cianógenos de origem animal, também como os autógenos também, pelo que não se tem a osteogênese normal. Sí, justamente es importante analizar lo que el profesor Reinaldo dice. Los pacientes irradiados no son pacientes de lo que están en una condición de salud óptima. ¿Por qué? Porque nosotros, cuando estamos haciendo un proceso de regeneración, lo que necesitamos es migración justamente de las células del mismo paciente al lugar en el que vamos a regenerar. Entonces, esa característica es indispensable para cualquier tipo de regeneración, para cualquier tipo de biomaterial, para cualquier tipo de procedimiento que nosotros hacemos en periodoncia, en implantología. Entonces, el hecho de tener un paciente irradiado ya es una limitante. Es una limitante la cual nosotros debemos valorar completamente, conversar con el médico que está haciendo, con el médico de cabecera que está conduciendo el tratamiento de radiación, y justamente los tiempos en los cuales nosotros podemos intervenir en un caso como este, tienen que ser súper bien planificados, porque justamente el tiempo de radiación tendrá que ser suspendido por un tiempo determinado para que las células del organismo o tal vez el sistema que nos va a ayudar en el proceso de regeneración esté un poco más activo para que justamente funcione con cualquier material, no solamente con los materiales sintéticos, sino funcione cualquier procedimiento, ¿ok? Entonces siempre es importante tener en cuenta esos detalles. E também a resistência imunológica do paciente é debilitada. Isso não é paciente, bom prognóstico de cirurgias. Ok? E Patrícia, espero ter esclarecido aí a dúvida. Se permanecer, volte a nos chamar aqui no chat, tá bom? É Patrícia. Obrigado, viu, professores? Podem continuar. Patrícia? Tá. O nome dela é Patrícia Calesani. Tá. Bueno, vamos a los casos clínicos con la regeneración con uso de AP91, que es una hidroxiapatita de baja densidad, con los agregados leucoplaquetados. Trabajamos con las membranas y también con los stick bond. Es una de las primeras vezes que trabalhamos com stick bond com o AP91. É um material que se
se faz neste caso, los preenchimientos del seno, rapidamente las características del seno, pela região subentral do professor Mich, temos subentral pela categoria 1, quando se tem remanescente de 12 milímetros del hueso. Já temos a categoria subentral 2, quando se tem entre 10 e 12 milímetros del hueso. Mira acá. El seno, ¿no? Lo remanescente ósseo basal, subentral. La categoria 2, temos 10 a 12 milímetros. É uma altura, é um remanescente ósseo, onde não necessita la regeneração del seno. Pero que se tem no subentral 3, de 5 a 10 milímetros, podemos fazer os implantes com levantamento atraumático del seno. Portanto, não se abre a ventana del seno. Pero que se tem menos de 5 milímetros, na classificação subentral 4, temos pouco osso, um osso muito delgado. Portanto, temos que trabalhar dentro do seno. Mira, no caso deste paciente, há a necessidade, pero que se tem remanescente muito pequeno. Não se pode utilizar implantes tão curtos na região posterior, pero que se tem seno para lá fazer regeneração. A tomografia, minha hija, trabalhando conosco, nós outros também. A estrutura óssea, os produtos da sticky bone e das membranas, os movimentos de la salvia, Justamente para acotar a integridade da membrana de Schneider. Y justamente para acotar un poco ahí en las características de este procedimiento, es muy importante esa clasificación que usted nos pasó para nosotros determinar qué tipo de cirugía podemos hacer, qué tipo de abordaje necesitamos hacer en un seno maxilar. Entonces, en el caso de que nosotros tengamos que entrar a la cavidad del seno, es importante que tengamos justamente un material que nos brinde bastantes características beneficiosas para la regeneración. Entonces, potencializar este material con los agregados plaquetarios, como habíamos comentado previamente, es súper interesante. No sé si todos estamos familiarizados con el StayBone que estaba comentando el profesor Reinaldo. Justamente es una combinación de un material, de un biomaterial, cualquier tipo de biomaterial, en este caso estamos utilizando nuestros biomateriales, junto con dos tipos de agregados plaquetarios. Uno que sería el LPRF, que son justamente las membranas que ustedes están viendo en la fotografía, y el IPRF, que es líquido. Entonces, esa combinación, estas membranas cortadas o segmentadas en partes, con la combinación del biomaterial, como estamos viendo en las fotografías, y el líquido, el IPRF, justamente nos permite formar una estructura casi sólida, súper firme, que va a ser justamente colocada dentro del seno maxilar. No sé si usted puede, doctor Reinaldo, decirnos qué biomaterial está utilizando en ese momento. Es el Agava P91. Sí. Entonces, justamente la combinación de estos materiales nos da un producto final que es un biomaterial muy firme, este StayBone. Ustedes van a ver en las imágenes, es un biomaterial que tiene una densidad bastante interesante y que se puede compactar súper bien dentro del seno maxilar. Sí. También, Lenny, pero que se tiene la base del seno, una estructura ósea remanescente.
Portanto, há uma estabilidade inicial do implante no osso do paciente. Claro que O sí. stick bone, somente para ela ganhar mais altura, não é para estabilizar o implante. Neste caso, não? Ujú. Pero que tenho, mira, Sí, es importante chequear justamente, y mira, para eso nos sirve el examen tomográfico, ¿no? De acuerdo a la también, clasificación que nosotros tengamos del remanente de la cresta alveolar, nosotros determinamos si es posible la instalación de los implantes, la instalación en conjunto con alguna técnica de levantamiento del piso del seno maxilar, o solamente el injerto de tejido óseo en el seno maxilar sin instalación de implantes, porque justamente el implante tiene que trabar, o parte de su trabamiento tiene que estar dado en el hueso remanente del paciente. sim, 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 verdade. Portanto, a P91 é apenas para se ganhar altura, não para estabilizar o implante neste caso. Ok? La articulación, cortando los stick bone, o preenchimento de la cavidade. Vamos mais adelante. Agora, o uso de la membrana de Colap também, para preenchimento del seno. Ahí, ahí va una pregunta mía, que seguramente será una pregunta Sim, de todos nosotros, sim. los que estamos asistiendo. Empezamos con el stick bone, ¿verdad? Y la porción final, colocamos una colapia. La primeira camada se usa as membranas. La membrana, solamente la membrana de PRF. La primera Solamente la camada, membrana de PRF, ¿ok? só a membrana. Depois, o stick bone. A segunda camada, o preenchimento com stick bone. Ok, perfecto. E a colap só para cerrar a ventana. Perfecto. Eso Fechar justamente, a janela. esa justamente era la pregunta, porque me pareció súper interesante porque por la manipulación que nosotros podemos darle a esa colapi, seguramente Sim, es una sim. opción interesante para nosotros en la ventana del seno maxilar cerrar completamente. Mira. É uma esponja, não? E depois a inserção do implante. O motor é desconfigurado, Lenin, para deter-se a 25 newtons. Mira, 25 newtons de torque. Está ótimo. Mira, não se, ó, mira, parou. Não se consegue introduzir um implante. Há uma estabilidade muito satisfatória. O motor é configurado para deter-se a 25 newtons. Tá? Claro, sí, sí. Súper interesante, súper Pelo que interesante. o segundo implante também, e a estrutura de colato, cerrando toda a cirurgia. Então, se pode deixar também a membrana de PRF? Sim, pode deixar também. O que não se pode deixar é o enxerto exposto ao periósteo. Professores, Porque no crescimento... Oi. temos duas dúvidas aqui, ver se eu posso passá-las. O Efraim pergunta, também se pode utilizar para um defecto ósseo de uma enfermidade periodontal, recomendado o HP 91? Sim, sim. Sim, sem problemas. Não tem problema. Podría ser. Sí, continúa, profesor Reinaldo. Sim. Uma coisa muito importante é que os biomateriais com sangue ou agregados leucoplaquetários não se pode ficar exposto aos tecidos blandos. Está muito rápido. No, está muy bien, sí, estamos entendiendo. Tá. Então, se tem a cavidade
aberta ou cerrada como o océano, toda vez que se utiliza os biomateriais, qualquer biomaterial, tem que ter cuidado de cobrir, de ter uma coberta De com cerrar por as primera membranas. intención. Como? Se debe intentar cerrar por primera intención para que el biomaterial quede completamente cubierto. Completamente coberto, porque os tecidos blandos têm um crescimento muito rápido. E há uma Invaginación, infiltração. exactamente. Exatamente. Portanto, se há uma cavidade periodontal, não? Uma paraendodôntica, as cavidades endodônticas também, endodôncia, Ujú. tá? Ou cortical óssea, espiras de implantes expostos também. Portanto, é possível, sim, trabalhar Sí, com justamente para reforzar un poco, sí se podría usar el material en estos defectos periodontales. Primera cosa que nosotros deberíamos tomar en consideración es que la enfermedad periodontal esté estabilizada. Segundo punto, el tipo de defecto periodontal que nosotros vamos a tener. Sim, sim, sim. Seguramente, de acuerdo al tipo de defecto periodontal que nosotros tenemos, es pronóstico de regeneración, justamente. Y de tercero, que el biomaterial que nosotros vayamos a usar, como bien mencionó el doctor Reinaldo, tiene que quedar cubierto, completamente cubierto por el colgajo que nosotros vayamos a hacer. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa si un material que nosotros tenemos para regeneración de tejido óseo? Eu vou solicitar aqui o host, Reinaldo, só para colocar um mute aqui, por gentileza. Já sei. Ok. Entonces, ¿qué pasa si es que nosotros tenemos uno de nuestros biomateriales expuesto al medio bucal? Hacíamos ayer, justamente el doctor Reinaldo, ayer en una conversación hacía una broma diciendo que está nuestro biomaterial queriendo formar hueso, pero expuesto a millones de bacterias que tenemos en la cavidad bucal. Entonces, seguramente no vamos a tener un buen resultado por el grado de contaminación que vamos a tener. Si ustedes escucharon lo que conversamos inicialmente, estos materiales tienen porosidades. Forman una estructura para que las células migren a su estructura y formen hueso. Pero asimismo, como migran células, si el material está expuesto, pueden migrar bacterias. Entonces, puede causar una infección y tal vez no sería el resultado adecuado. Entonces, si tenemos en cuenta esos tres factores, el defecto, estabilización de la enfermedad periodontal, características del defecto periodontal que nosotros vamos a tener para definir el pronóstico, porque el pronóstico puede estar definido claramente de acuerdo al tipo de defecto periodontal que nosotros tengamos, sabiendo que mientras más paredes nosotros tengamos un defecto periodontal, mejor será el pronóstico de regeneración. Y el hecho del diseño de colgajo que nosotros hagamos para que esse biomaterial esté completamente cubierto. Ok? Ok, pessoal. Na realidade, o Efraim ele estava recomendando o HB para utilização em enfermidade periodontal. Então, peço desculpas aí ao Efraim. Acho que ele até complementa aqui. Em preservação de alvéolo, utiliza osteoplus e colap. Ahí yo voy a aprovechar, como vocês falam em português, aprovechar o gancho do tema. Entonces, aprovechar la oportunidad de que estamos hablando de ese tema justamente de enfermedad periodontal, porque hay otro biomaterial nuestro que funciona muy bien en lugares contaminados. Y es una característica, un plus que tiene el Active Bond. Eso es verdad. Entonces, justamente aprovechando la pregunta, el Active Bond, el vidrio bioactivo, tiene una característica que es súper interesante para utilización, por ejemplo, en defectos periodontales, que son defectos provocados por infección. O, por ejemplo, defectos de periimplantitis,
que también son defectos originados por una infección en el contorno de los implantes. El Active Bone tiene esa capacidad de ser bactericida, bacteriostático. Entonces, el hecho de colocar ese biomaterial, aparte de nosotros tener un biomaterial que va a ayudarnos en la regeneración del hueso, va a ayudarnos a controlar ese grado de infección que nosotros tenemos en un área que estuvo contaminada. Entonces, la previsibilidad de éxito en un tratamiento con este biomaterial será favorable, será más alta. Ok. Agora eu tenho uma dúvida que é em português, tá? E eu gostaria que fosse respondida em português e depois traduzida para o espanhol, para que outros colegas também tivessem... Vamos voltar para o português, Anderson. Vamos voltar para o português. É a Priscila Sartori. Ela pergunta: quando uso o stick bone mais um biomaterial, por ser de origem endógena, o stick bone, existe a possibilidade de absorção mais rápida e perda na estrutura? Eu acredito, e segundo a técnica, que talvez não seja tão possível a reabsorção rápida. Por quê? Nós com a formação de um stick bone, a ideia do stick bone é justamente potencializar a ação do biomaterial. Porque o que acontece com o biomaterial? Como já falamos, o material é uma estrutura que vai funcionar como um suporte para a migração celular. Então, o que a gente está fazendo com o stick bone é já não esperar essa migração celular para a estrutura do biomaterial, é já colocar células de cicatrização no material antes de colocar no local. Então, a possibilidade de perda de estrutura desse biomaterial, desse stick bone, talvez seja ainda mais baixa que usando por si só. Usando sozinho, já tem uma estabilidade legal e já vai ajudar muito no suporte do tecido, da formação do tecido ósseo novo, da regeneração do tecido ósseo. Ainda mais, essa vantagem vai ser ainda melhor com a utilização do stick bone, porque já vamos ter o biomaterial com as células de cicatrização na estrutura dele. Então, talvez a cicatrização do osso seja mais rápida, vamos ter uma estabilidade melhor. Então, eu acredito que seja desse jeito. Na real, está documentado na literatura, a gente pode procurar na literatura que funciona desse jeito, e sabemos que funciona mesmo, porque temos antecedentes de cirurgias feitas desse jeito, e a estabilidade dimensional do material é muito interessante, muito legal mesmo. Não sei o que você opina, professor Renato. Lene, eu gostaria de... Tá, perfeito que você colocou aí. Depois você traduz para eu ficar mais à vontade aqui no português, para a Priscila, porque, na verdade, dentro do próprio coágulo, Priscila e todos os brasileiros que estão me entendendo, existe todo esse potencial pela maturação celular. A grande vantagem do biomaterial, ainda que não se utilize os agregados plaquetários stick bone, não vou colocar nada, deixa o coágulo. Perfeito, só que o stick bone, como mesmo a membrana do PRF, é um coágulo potencializado, onde você faz a separação celular e você tem ali os fatores de crescimento obtidos pelas plaquetas. Então, a gente tem que lembrar que não só a maturação das células mesenquimais indiferenciadas em osteoblastos, nós vamos ter uma coisa que eu digo que é o ouro da vida, a angiogênese, a formação de novos capilares, levando mais células e potencializando essa cicatrização. Essa é a diferença dos agregados plaquetários, que estão ali durante um determinado período, emitindo os fatores de crescimento para várias maturações, onde aquele leito que ele está sendo tratado, não só na parte óssea, na parte vascular, na parte dos tecidos moles, queratinização do epitélio, de cobertura da mucosa, tecido conjuntivo. Então, é uma combinação de uma reparação intrínseca e extrínseca da ferida cirúrgica muito mais rápido. Depois, o resultado fica igual, que é o osso formado pelo stick bone ou formado pelo coágulo, depois de um tempo é igual, o osso é osso. Osso maduro é osso. Agora, o início da reparação é que é o diferencial para esses agregados plaquetários. Então, assim,
o fator, a pergunta da Priscila, esses biomateriais podem ser remodelados mais rápido? Eu acredito que não. O que vai acontecer é que vai ter uma celularidade de cicatrização muito maior, fortalecendo, né, essa cicatrização, agilizando a cicatrização. É contigo, Lene. Não, justamente, eu concordo completamente com o que você fala, Reinaldo, porque justamente essa aqui é a ideia, por isso que nasceu ou apareceu a técnica do stake boning, justamente pensando como que a gente vai melhorar, se a gente já tem um material que tem umas características interessantes, como que a gente pode potencializar ainda mais esses resultados. E aí, justamente, que aparece essa combinação do biomaterial com os agregados plaquetários. Y ahora, para nuestros amigos que del resto de países de Latinoamérica, les explico un poquito, si ya pudieron entender alguna parte de lo que estuvimos conversando en portugués. Justamente la pregunta de Priscila vino direccionada a cuál sería la ventaja de utilización, o si tal vez la combinación de biomaterial con un agregado plaquetario podría causar una deficiencia o tal vez un aumento de la reabsorción de ese material en el lugar que vayamos a regenerar. Y más bien, con el doctor Reinaldo decimos que sería al contrario. Más bien, en lugar de que el material se reabsorba más rápido, nosotros con la combinación de un biomaterial y un agregado plaquetario, nosotros estamos potencializando la acción de ese biomaterial para justamente lograr un resultado adecuado, obtener una regeneración adecuada. ¿Por qué potencializando? Porque como ustedes vieron, como conversamos inicialmente, ese biomaterial es una estructura. Es una estructura en la cual nosotros vamos a colocar en el lugar que vamos a regenerar y vamos a esperar que las células de la sangre migren a esa estructura para después haya la formación de vasos sanguíneos, haya nutrición en ese tejido nuevo y justamente se forme el hueso. Lo que nosotros estamos haciendo con el stake bond es a ese biomaterial que es de una estructura ya le colocamos un concentrado de células de cicatrización que nosotros obtenemos de la sangre del mismo paciente, que justamente es este LPRF, este IPRF. Entonces, en lugar de nosotros dejar a una acción normal del biomaterial, que ya tienes unas características interesantes, nosotros estamos colocando ya un concentrado de células de cicatrización que va a potencializar aún más el hecho de esa regeneración. Entonces, nos va a ayudar a tener buenos resultados. Tal vez no se va a reabsorber más rápido. Por el contrario, tendríamos una regeneración un poco más acelerada en esse caso. Ok? Priscila, podemos continuar, Reinaldo. Podemos continuar. Se tem alguma dúvida, Priscila, depois você fala com a gente. Sim, pessoal, para o pessoal que está falando português, que está nos escutando em português, por favor, sintam-se à vontade de perguntar o que vocês quiserem. Qualquer dúvida, a gente pode bater um papo aqui com vocês, tá bom? Igualmente, para as pessoas em espanhol, perguntem-nos qualquer dúvida que vocês tenham. A radiografia final do preenchimento do seio são os implantes instalados. No caso agora, do uso do colap com sangue. Não há agregados, não há os outros hidroxiapatita. Pero que se é um defeito aberto, é implante perdido, consegue ver a seta, Lene? Sim, consigo. Consegue ver o mouse? Tá. Sim, consigo. Este é um implante perdido. É un implante que sufrió un proceso de perimplantitis, tal vez, que justamente ya no está en una óptima condición. La paciente llegó a mi consultório com este trabalho. Não é meu esse trabalho. Faz um implante adormecido, pero que se há muito desconforto pela paciente. Na tomografia se pode ver o implante
¿sí? Estructura ósea y la remoción de los tejidos blandos con sangre, pero que si hay sangre no hay epitelio queratinizado. Entonces, la remoción del implante y la instalación de un segundo implante. El implante removido, la instalación de un segundo implante. Pero que hay la instalación del implante, del nuevo implante, ¿no? La descorticalización. Ahora, la colocación da colape. Mira a colape, Lenny. La Sí. esponja. Para la cobertura de las espiras expuestas, de los implantes adyacentes, y la remodelación de la arquitectura del reborde. Que se tiene una reabsorción vertical, en este caso. Ahí está, mira, la cobertura de las espiras del implante sobrevivente, ¿no? Y la corrección de la cavidad del hueso, solamente la colape. Pero que el implante já está intraósseo. Não necessito de hidroxiapatita densa, neste caso. Solamente a correção do defeito del hueso. ¿Está claro el caso? Sí, sí, yo lo que entiendo del caso y lo que me parece súper interesante la utilización de la Colapi en este caso es que justamente teníamos ya un problema de malposición, un problema tal vez en la rehabilitación de esos implantes que causó justamente su pérdida. Y justamente la descorticalización que usted mencionaba es interesantísimo en el proceso de regeneración de un área. ¿Por qué? Porque justamente remover esa cortical del hueso, esa camada superficial, o tal vez hacer perforaciones justamente en la cortical, va a permitir que haya un flujo de sangre y esa sangre justamente va a nutrir ese biomaterial que nosotros vamos a colocar en la superficie, justamente con la idea de que se regenere ese tejido. Entonces me parece súper interesante para cubrir las espiras de un implante que está fenestrado, por ejemplo, acá en la pared vestibular. Acá está un implante estable, sobrevivente, ¿no? Este es perdido, mas este es sobrevivente. Pero que la colape es para cubrir las espiras solamente, para que los tejidos no invaginem más en las espiras. Portanto, Súper interesante ese uso. No le había dado todavía. Es simples. Reinaldo. Me parece Me recuerdo Branemark, menos é mais. Ajá. É simples, econômico, não é um procedimento expansivo, caro, não se necessita muita plata, não? Me parece un procedimiento. E é seguro, há seguridade, há uma seguridade na estabilidade do defeito. Mi hijo também. Mira. Está cerrado, nuevo implante, después la prótese, una nueva prótese. Essa tem 2 semanas solamente de trabalho. Este é um caso belíssimo. Amigos, Reinaldo e Lene, mais uma dúvida aqui dos colegas. Fala, Anderson, pode falar. O Carlos Barrientos está nos perguntando aqui, qual o tratamento prévio à colocação da Colape? Aí ele usa uma palavra aqui que eu não entendo, vou ler em espanhol mesmo. Que tratamento prévio a la colocación del el Colape ISO, não sei se é essa a pronúncia, peço perdão, en el implante las espiras, desinfección, como?
Justamente, não sei se você conseguiu entender, Reinaldo. Seria a pergunta, Entendi. que tratamento você fez nesse implante que foi sobrevivente? Sim. Nós usamos a clorexidina, 2%. Podemos usar a água oxigenada, 10 volumes. É um material de saturação. Agora, um material muito bom, depois você traduz, por favor, Helena. Uhum. É a solução de hidróxido de cálcio PA. Solução saturada de hidróxido de cálcio PA. Porque essas bactérias, elas formam um substrato de lipopolissacarídeo que fica residual no tecido ósseo. E essa substância do hidróxido de cálcio PA saturada é o hidróxido de cálcio com um soro fisiológico saturado. Ele neutraliza essa ação dessas toxinas. Mas, via de regra, clorexidina 2%. Esfregaço. Esfregaço da clorexidina. Você consegue Beleza. passar em espanhol isso aí um pouquinho, Lenin? Claro que sí, claro que sí. Sería, en este caso, el profesor Reinaldo trató la superficie del implante con clorexidina al 2%, justamente limpiando o pasando justamente bastante tiempo sobre la superficie de esas espiras de los implantes. Hoy en día tenemos varias técnicas para resolución o para justamente desinfección de la superficie de los implantes. Entonces, una de esas es esa desinfección con clorexidina al 2%, que va súper bien. Hay varias alternativas en la literatura. No hay todavía un padrón oro, Sí. un padrón oro en la literatura que nos pueda decir este es el mejor tratamiento para tratar las espiras de los implantes, pero sí tenemos varios estudios que justamente documentan y que refieren a varios tipos de tratamientos, como por ejemplo la desinfección con clorexidina. Hay otros tipos de tratamiento, implantoplastías, hay cepillos que sirven para tratar también la superficie del titanio, justamente con el objetivo de remover esa camada que puede estar contaminada superficialmente del implante. En este caso se usó clorexidina, el profesor Reinaldo usó clorexidina al 2% por un tiempo determinado para que promover esa desinfección y después la posterior regeneração. Professores, acredito que faça parte do mesmo tema. A Rosabelle Garcia pergunta: não usa nenhum tipo de antibiótico? Aí é o que vocês acabaram de falar, né, Reinaldo? Do esfregaço. O antibiótico tópico, não. Existe um antibiótico que nós fazemos uma combinação que é específico para micro-organismos anaeróbicos que predominam na colonização desses processos, da periodontite, na periodontite, como na implantodontite também, na periimplantite, que é o metronidazol combinado com clavulanato sistêmico. O Lênin, não sei se compartilha comigo, mas é um protocolo que nós utilizamos para paciente quando tem um problema agressivo da periodontite ou periimplantite. Mas a intervenção local, ela é o grande diferencial, como o Lênin falou, fazendo a implantoplastia, alguns professores fazem o alisamento das espiras, né? Então, não existe um padrão ouro. São substâncias, né, bactericidas que atuam, no caso a clorexidina é atópica, né, de esfregaço sobre a superfície, e a sistêmica é o metronidazol associado ao clavulanato. Sim, justamente desculpa, vamos começar a falar em espanhol para traduzir um pouquinho. Tá. Esa terapia sistémica tiene que ser combinada justamente con la terapia local. La terapia local es fundamental en el proceso de tratamiento de la periodontitis o la periimplantitis. Yo creo que en el caso justamente que mostró el profesor Reinaldo, teníamos espiras expuestas. Sin embargo, tal vez del cuadro de periimplantitis, en ese implante había un implante perdido y ese implante obviamente fue removido. Pero el otro tenía expuestas espiras. Hay técnicas en las cuales
justamente se puede mantener si es un tejido organizado, no contaminado, se puede mantener sobre esa región, solamente tratar un poco la superficie del implante y regenerar. Se puede mantener de esa forma también. Entonces, me parece que es súper interesante justamente el abordaje en estas características, como dice el profesor Reinaldo. Prezados, uma outra dúvida aqui, do Elbert Alfaro, tá, em espanhol, tá? Então, já peço desculpa antecipada ao público também. Quando a cresta óssea residual é delgada, como de 3 milímetros em relação ao seno maxilar, teniendo en cuenta que el seno tuvo un quiste de retención y ya no hay membrana en el seno, ¿se puede realizar uma regeneração óssea guiada? Le agradece su parecer, doutor. Olene, Ficou ruim, gente? Às vezes vocês conseguem ter acesso ao deixa eu chat ver, aí também, confirmar quando conseguem eu ver direto. entendi. É quando tem um remanescente de 3 milímetros na base do seio e existe uma lesão intrasinusal com rompimento da membrana. Isso mesmo. É isso mesmo. Isso aí eu encaminho imediatamente para o otorrinolaringologista, eu encaminho para o médico. Vai tratar aí. Justamente isso que eu ia falar. Nesse caso, talvez a quantidade de osso remanescente que a gente tem, né? Perdão, vamos a hablar en español porque la pregunta era en español. En este caso, el remanente de hueso que nosotros tenemos tal vez no sea el punto más importante que nosotros tenemos que tomar en cuenta. Y sí, la infección que nosotros tenemos en el seno, porque si nosotros tenemos una infección o una infección remanescente, un quiste o cualquier tipo de infección en el seno maxilar, el paciente no es candidato para hacerse una cirugía. Entonces, primero tenemos que tratar justamente sistémicamente esa infección hasta que tengamos la llevemos a una etapa crónica o de verdad la controlemos completamente para que el paciente pueda hacerse un procedimiento quirúrgico de regeneración o de instalación de implantes justamente. Entonces, ese punto es súper importante de valoración previo al tratamiento. Si tenemos infección, el paciente de primera ya no es candidato para hacerse un procedimiento regenerativo o instalación de implantes. No sé si concuerda conmigo, profesor Renato. Perfeito. Alberto. Então, o paciente tem que tratar o seno, a infecção do seno primeiro. Não se deve trabalhar com a regeneração, pelo prognóstico negativo. Perdão? Não se deve trabalhar com a regeneração intrasinusal com a infecção presente. Exactamente, exactamente. Una infección activa, una infección en etapa activa no es un paciente que tenga una infección en etapa activa, aguda, en una fase aguda, no es candidato para un procedimiento regenerativo ni de instalación de implantes. Anderson. Vou dar jeito aqui. Anderson. Pronto. Oi, Anderson. Oi. Eu tenho aqui ainda vários casos. Eu sei que a hora está avançando, você fica no controle dentro da expectativa. O público está muito bacana. Nós chegamos a ter 100 participantes na sala aqui no Zoom. E 17 aqui no Instagram. Maravilhoso. Ao Eu tenho aqui mais um caso para apresentar, que é uma combinação do Active Bone com os agregados leucoplaquetários, que eu falo que talvez tenha sido um dos melhores casos de regeneração óssea com implante imediato. Isso Ótimo. é um caso já com acompanhamento longitudinal de 5 anos. Então, podemos fazer assim, porque como se trata de um bate-papo, né, Reinaldo e Lenin e os convidados, assunto não falta, né? A gente pode refazer e vamos ter casos e casos e casos e casos.
Então, apresenta para a gente um último caso, de uma forma bem breve, que esse que você está falando, e caso o Dr. Lenin ainda tenha mais alguma dúvida, ele te questiona diretamente. E, ao fim, a gente encerra o compartilhamento de tela, tá, Dr. Reinaldo, para que o pessoal possa nos ver, né, ver vocês, e a gente deixa um tempinho aberto ali para as pessoas no chat interagirem conosco. Pode ser? Claro. Eu tenho Reinaldo, aqui... Certeza, pode deixa ser. eu interromper rapidinho. Ô, Júlio. É uma breve interrupção, pero para um aviso muito importante, que é que a JGS já tem distribuidores em seu país. Isso é para os doutores, as pessoas que estão vendo esta live, e já enviei no chat o contato de nossos distribuidores. E caso não tenha um distribuidor em seu país, estamos abertos para negociação, para uma possível associação, e basta enviar-me uma mensagem no correio eletrônico Comex ou em meu WhatsApp, está no chat também, ok? Então, isso é tudo, e palavra para vocês. O Júlio colocou aqui no chat em alguns momentos já o contato dele no final, tá, do texto, né? E aí, igual ele recomenda, caso não tenham aí, façam contato direto com ele aqui por e-mail ou pelo WhatsApp. Beleza? Ótimo. Lenin, eu tenho aqui casos com Osteoflux, eu tenho casos aqui com Active. Você tem preferência de algum caso? Poderia ser com o Actibon, cara. Eu queria ver um caso com o Actibon. Compartilha aí a tela para nós, que eu acho que isso ajuda o compartilhamento. Esse é um caso de um paciente que chegou no meu consultório com uma lesão na região do dente 22, e na tomografia podemos ver uma grande perda óssea com fratura radicular. Aqui está, já com uma fratura, com a perda óssea. E ao abrir, já sabíamos o que nós encontraríamos, que seria visto uma lesão, uma remoção da lesão, a remoção do dente. Olha o tamanho da da cavidade. Mas nem tudo está perdido. Tem uma estrutura óssea cortical, uma ponte óssea para nos salvar. É uma estrutura, é um arcabouço de um osso estável, denso, né? Portanto, a remoção del cisto, ¿no? La cavidad es muy grande. Mas há uma estrutura óssea para se estabilizar o implante. Portanto, a instalação do implante pelo preenchimento da cavidade com as membranas. Stick bone. Mira como é diferente do stick bone com active bone e com AP91. É um stick bone mais robusto, com estrutura de grânulos mais densos. Grânulos que estarão sofrendo dissolução, de formação de hidroxiapatita. Não forma, os grânulos não formam osteoblastos, formam hidroxiapatita. Interessante, não? Es verdad. Esa es la acción del biomaterial, ajá. A dissolução dos grânulos de óxido de sílica formam hidroxiapatita.
autógena, o próprio paciente, pero que é mais rápido, mais precoce. O preenchimento da cavidade é um procedimento simples, não? Eu creio que sim. Não se há grande complicação, não se há remoção de bloco autógeno em outro sítio cirúrgico. Não há risco de morbidade de um outro sítio cirúrgico, um trauma para o paciente. Eu tenho uma estrutura potencializada para a osteogênese, que é a stick bone, com óxido de sílica. Portanto, é um procedimento, no meu entender, de não muita complexidade. Ujú. Não é simples, claro, não, mas é um procedimento previsível, com um prognóstico muito favorável. O implante está totalmente estável em osso autógeno do paciente. Sí, Claro, né? justamente ahí va uno de mis comentarios, porque existen diferentes aspectos que nosotros debemos tomar en consideración para la instalación de un implante inmediato. Y justamente en lugares que tuvieron una infección previa se pueden instalar implantes. Pero la condición que nosotros necesitamos, termino solamente, déjame decir esto un ratito. La condición que nosotros necesitamos clínicamente es que haya un hueso residual para poder trabar el implante. Sim. Y que la infección haya sido pasada de una etapa aguda a una etapa crónica, justamente para que exista este control de la infección. Sim. Y en este caso, por ejemplo, me parece genial el uso del Artipon porque justamente tiene esta acción bactericida, bacteriostática, entonces, Perfeito. aparte de la regeneración, el proceso regenerativo va a ayudarnos a controlar cualquier infección residual que tengamos en ese lugar. Sí, Anderson, ahora sí. Para o preenchimento da cavidade, também se pode usar o ósseo plus, neste caso. Também. Claro que sí. Não há problema. Reinaldo Pode-se usar e o Lene, apelo, então. uma Oi. dúvida aqui do Roberto Chaves. Ele nos pergunta o seguinte: xeno-enxerto versus sintético. Que critério tienen al respecto en cuanto al tiempo de regeneración? Pode começar, Reinaldo. Você quer começar? Pode começar você, vai. Tá. Roberto, te estou esperando aqui, Roberto, no Brasil. Roberto, tem um trabalho com um biomaterial muito famoso em todo o mundo, onde se tem 10 anos depois do enxerto do seno, onde tem 13% de biomaterial intacto. 10 anos depois do preenchimento, da regeneração do seno. Portanto, a remodelação óssea, tanto no xenógeno, no xeno-enxerto, quanto no aloplástico, não é rápido. Não é um processo muito rápido. O que se necessita em la regeneração é de um substrato com densidade de sangue. Há que ter angiogênese, há que ter sangue. Pero que o sangue transforma os osteoblastos, onde se garante a óssea integração. Este é o processo de turnover da óssea integração. Então, se tem 2 anos, 3 anos, 10 anos, não se tem a remodelação total do osso, do biomaterial. Não se tem osteogênese 100%. Há que ter as células do tecido ósseo formando tecido ósseo. Há que ter os osteoblastos e os osteoclastos, a remodelação óssea e a osteogênese simultaneamente. Solamente o sangue ou os biomateriais autógenos, que são
materiais osteogênicos, pelo que tem as células osteoblásticas. Claro? ¿Está claro? Sí, yo también quería cortar algo ahí. Si bien es cierto, existe siempre esta duda entre seno injerto y aloplástico o cerámico o materiales sintéticos. Ahí va lo que hablábamos inicialmente, doctor Roberto. Hay que entender las características del material. Es súper importante saber para qué nosotros vamos a usar cada material. Algo que nosotros estamos acostumbrados a hacer es que, y hasta hay dichos populares que dicen, hay que ir por lo seguro. Y ahí a veces se nos ha metido en la cabeza que, entre comillas, lo seguro es utilizar lo que se conoce. Pero a veces nosotros, por falta de información o porque no hemos investigado más a fondo sobre los materiales sintéticos, no tenemos esa seguridad de que podemos usar y de que funcionan. Entonces, en realidad, existe siempre esta comparación entre seno injerto e injertos sintéticos, pero los injertos sintéticos hoy en día están comprobados en la literatura y comprobados clínicamente que funcionan, como por ejemplo en los años de experiencia que tiene el doctor Reinaldo utilizándolos, sabemos que funcionan. Seguramente en sus casos él tiene una casuística extensa en la cual puede decirnos que de verdad esos materiales han funcionado. Y sí, y en el uso, en la experiencia que yo tengo de utilizar materiales sintéticos, sabemos que funcionan, sabemos sus características, sabemos el grado de osteoconducción, el grado de características, sus características que nos permiten justamente es el grado de regeneración y utilizarlos en lugar de los senoinjertos, porque no vamos a tener una reacción diferente. Es más, el hecho de que nosotros tengamos un hueso sintético o un sustituto, el hecho de que nosotros tengamos un hueso sintético facilita un poco el proceso hasta de producción de este material, porque no tiene ni siquiera relación con ningún otro tejido animal, como es el senoinjerto. Generalmente los senoinjertos son de origen bovino. Entonces, nosotros en los materiales sintéticos son producidos completamente en el laboratorio. Pasan por procesos de calidad y de eficacia en el laboratorio y de ahí parten para ser usados en nuestros casos clínicos. Entonces, es una cadena que es mucho más previsible porque no dependemos de cómo haya sido criado ese animal, de cómo se obtuvo esa matriz que nosotros vamos a utilizar en un senoinjerto o que nosotros vamos a obtener en un senoinjerto, sino que es un material que nosotros netamente lo fabricamos y que nosotros sabemos sus características macro, microscópicas y las ventajas que podemos tener al utilizarlo. Entonces, esa comparación va a existir siempre, siempre. Pero hoy en día el uso de materiales sintéticos está en aumento justamente por las características que tenemos de regeneración con ellos. Es una observación muy importante. La cadena de producción. Los biomateriales sintéticos, hay una ¿cómo se llama? Pode falar em português, se quiser. Replicar. Você replica o material, ele é replicável. Tá aqui. É replicável com 100% de previsão. Você fabrica e fabrica 1000, exatamente igual, dentro de um padrão estabelecido pela indústria do biomaterial. Então, ao passo que você depende de outra cadeia de produção que depende de vários fatores, inclusive do clima, torna-se muito mais complexo. O uso de biomateriais hoje, sintéticos, já tem um predomínio não só aqui na América, como na Europa também. Isso eu participo de algumas academias europeias. Agora, o biomaterial sintético já é uma realidade. Eu acho que o grande futuro do substituto ósseo são os biovidros, vidros biocerâmicos, pela capacidade, além da biocompatibilidade e do bioinerte, né? Ele não causa reação nenhuma. Depois traduz, por favor, né?
eu vejo no resultado clínico, né, um material que vai entrar de uma maneira muito grande quando as pessoas tiverem acesso. Eles, né, são materiais limitados em alguns países, nós temos substitutos aí, mas quando o profissional conhecer, ele não vai trocar tão facilmente. Né? Não sei se você concorda. Sí, yo creo que estamos justamente en esa línea de pensamiento, doctor, porque en realidad los materiales sintéticos tienen una previsibilidad muy alta y ese factor que usted decía, sería la capacidad de reproducir ese material de la misma manera innúmeras veces Perfeito. nos Sim. permite tener el mismo biomaterial siempre. Yo me acuerdo, yo fabricaba mi propio vidrio bioactivo en el laboratorio, entonces yo tenía una fórmula de las cantidades de los compuestos químicos que yo tenía que usar en las diferentes proporciones para que justamente tenga las características que yo necesitaba. Entonces, yo repetí esa fórmula varias veces para hacer muestras, para trabajar con células, y justamente era el mismo biomaterial y eran los mismos resultados. Entonces, esa es una gran característica. Nosotros no dependemos de ningún otro proceso, como por ejemplo con los materiales endógenos. Entonces, esa es una gran ventaja. Es una gran ventaja. Segurança de utilização, segurança de produção. Exatamente. Reinaldo, você precisa de muito mais tempo para finalizar o caso? Ou a gente já pode abrir para as dúvidas dos participantes? Só para finalizar aqui, 5 anos de acompanhamento. Ok. Aqui a estrutura formada naquela perda óssea. Tá? Cara, deixa eu te falar, essa parede vestibular regenerada assim, é legal. Lindo, né? No Lindo, lindo. acompanhamento, velho. Lindo, Coisa lindo, mais lindo. legal de ver. Es muy chévere ver esta pared regenerada, esta pared. No sé si puede señalar, profesor Reinaldo, en el corte tomográfico, esta pared vestibular regenerada, sabiendo el defecto que teníamos, es una cosa súper chévere de ver. El volumen que lo... Hoje eu só faria uma coisa diferente. Utilizaria um implante mais estreito. Colocaria aí um de 3,5. Esse é um implante de 4. Colocaria um implante mais estreito. A única coisa que eu faria diferente. Mas mesmo assim, tá ótimo, cara. Tá seguro. Bom, deixa eu encerrar aqui, então, para a gente partir para o nosso... Nossa, tira a dúvida. Isso. Eita, tá pesado aqui. Pode parar. Eu gosto de encerrar aqui, deixando só esse slogan da Rota Chess, que é compatível com a vida. É a nossa missão, de tornar as pessoas mais felizes. E acá, meus contatos, um abraço a todos os irmãos da Sudamérica e também os brasileiros. Excelente. Ótimo. Eu vou requisitar aqui o host. Tá? Eu já finalizei aqui. Isso, beleza. Dúvidas? Legal. Muito obrigado por compartilhar com a gente esses casos. Certeza contribuirem para o nosso conhecimento do material. As características justamente dos materiais são as que fazem a diferença. Entender ou dar o tempo, o clínico, acho que nós como clínicos deveríamos dar o tempo necessário para estudar o material, saber as características dele e justamente com esse embasamento, tanto clínico como científico, usá-lo da melhor maneira, né?
Então, amigos de Latinoamérica, para el resto en español, seguramente una recomendación y algo que me recomendaron muchos de los profesores que tuve en esta trayectoria. En la corta trayectoria que tengo, poca experiencia, pero gracias a Dios ha sido muy rica. Estudien los materiales. No porque nos dicen que un material es bueno, es realmente bueno. Preocúpense por el material que nosotros vamos a usar en nuestros pacientes, vamos a usar en nuestros casos clínicos. Seguramente, a veces con el hecho del trabajo de muchos pacientes, nosotros podemos llegar a negligenciar esa etapa, pero el estudio de los biomateriales, que es un área demasiado extensa, hoy en día tenemos muchísima información sobre biomateriales. El estudio de los biomateriales que ustedes vayan a usar en su consultorio, en su práctica clínica, es indispensable. Siempre se pueden comercializar muchos tipos de materiales, pero cuando ustedes logren entender las características que ese biomaterial tiene, ustedes van a saber la ventaja que van a tener en el momento de que lo usen y cómo va a ser su postoperatorio y cómo van a ser sus resultados finales. ¿Ok? Roberto Chaves está concordando com o seu comentário aqui, tá, Dr. Lenin? Falando que o estudo é imprescindível, que não é porque o pessoal diz que tem que se usar exclusivamente um tipo de enxerto, o Shannon enxerto, né, que ele faz um comentário, que isso tem que ser feito. Então, basicamente, é ele reforçando o que você disse, né? Estuda o biomaterial que você vai entender qual é o alcance que ele pode ter. Exatamente, exatamente. Pessoal, nós temos 74 pessoas aqui e mais 7 no Instagram. Se vocês tiverem qualquer tipo de dúvida, podem nos acionar aqui, que é o momento para os doutores tirarem as dúvidas. Podem ser dúvidas em espanhol, pode ser dúvidas em português, como vocês quiserem, sentam-se à vontade de abrir os microfones ou enviar para a gente escrito também as dúvidas, ok? Pueden escribirnos, abran el micrófono, conversen con nosotros si es que se fuera necesario. Yo siempre hablo cuando tenemos alguna clase en línea, que es mucho más chévere estar en ese contacto así frente a frente, pero ahora que tenemos esta herramienta y nos hemos acostumbrado con la pandemia, intentemos aprovecharlo de la mejor forma. A Priscila fez uma pergunta muito interessante, que é... Eu falo sempre com os meus alunos, né? Eu hablo com meus alunos quando não utilizar os materiais, quando não fazer a implantadoncia, porque os trabalhos necessitam da biologia humana. Os biomateriais substitutos ósseos dependem da resposta fisiológica de los pacientes. Como os outros biomateriais de titânio, de cerâmica ou polímero, são biomateriais com outras utilizações, que também dependem, são biomateriais que são inseridos dentro do osso, dentro dos tecidos blandos. Portanto, uma das condições importantíssimas é conhecer o estado fisiológico do paciente. Muitas vezes, doutores perguntam, há dúvidas sobre o resultado. O resultado não é bom, o resultado algum problema, mas que a anamnese, né? Em espanhol? Anamnesis. Sim, é muito importante. Pero que se tem cisto no seno, pero que se tem uma infecção endodôncia, se tem uma infecção de periodôncia, não se deve imediatamente avançar a cirurgia. Deve tratar a infecção, como o professor Lenin falou. Portanto, Patrícia falou sobre a radioterapia, não foi? Sobre a radioterapia. Radiación. Radioterapia, sim. Portanto, é muito importante conhecer o paciente para se entender, muitas vezes, quando o resultado não é positivo. Não depende solamente do biomaterial. Yo tuve un profesor
El nombre de él es Valmir Campos Macarini, no sé si alguien ha escuchado de él. Él es doctor en periodoncia y él tenía una clase muy chévere que me dio en la especialidad y yo nunca me olvido porque y les paso siempre esa idea a mis alumnos. Y él tenía una clase que se llamaba El implante que no puse o el implante que no hice. Y justamente en esa clase él hablaba de la individualización de los casos, porque a veces puede resultar más beneficioso para un paciente no hacerle un tratamiento que nosotros sobretratar. Entonces, justamente esta individualización de los casos nos permite a nosotros estudiar cada paciente por separado, ver las características que tenemos en este paciente, ver cuáles son los pros, los contras de un tratamiento u otro, y en base a eso nosotros decidir, bueno, vamos a hacer una regeneración, bueno, vamos a hacer un implante con regeneración, o vamos a esperar esos procedimientos regenerativos o instalación de implantes de rehabilitación, justamente para tratar infecciones, para esperar un tiempo prudente después de la radioterapia, que por ejemplo fue una pregunta súper interesante. Entonces, esa individualización de los casos es fundamental. No podemos ahorrar tiempo en el diagnóstico, en la conversación con el paciente, en ver las características que nosotros, con las que el paciente llega a nuestro consultorio, justamente porque eso dependerá mucho del éxito del tratamiento. Sea material xenógeno, sea material aloplástico, sea material autógeno, sea material sintético, en cualquier tipo de regeneración que ustedes vayan a hacer, si el paciente no está en condiciones, seguramente puede fracasar. Entonces, justamente por eso es interesante toda esta etapa de diagnóstico. ¿Ok? Pessoal, temos aqui 2 agradecimentos. O Álvaro Bravo está mandando um abraço para o Reinaldo e para o Dr. Lene. Hermano de Sucre. Isso. Ele falou que, infelizmente, não pôde acompanhar tudo, mas viu o último caso que teve um final, um resultado exitoso. Né? Ele manda um abraço especial para você, Reinaldo. Saudade a todo mundo e aos organizadores. Agradeço, em nome da JHS, a participação do Álvaro Bravo, amigo do Dr. Reinaldo. Magnífico, Álvaro. Logo em seguida, o Marco manda um abraço de Arequipa, no Peru. Ele está falando que a apresentação foi excelente e agradecendo pelo acréscimo científico e prático da live. Legal. Aí como se chama? Jair? O primeiro é Álvaro Bravo. Sim, o segundo é o Jair. La comida de Arequipa, hay ¿cómo se llama? Uau, tem vários pratos aqui no Peru. Cuy. Me lembro de cuy. Seria aqui para vocês o porquinho da Índia. Sim, aqui no Peru. Sim, Arequipa, não? Isso. Taqui na Arequipa também. Sim, também. Come. Muito bom, muito bom. Uhum. Pessoal, mais alguns minutinhos aqui para alguém que tiver mais alguma dúvida. A gente dá um tempinho aqui. Também e já antecipando o agradecimento, a aula brilhante dos dois, né? O Lenin com suas dúvidas, mas também com explanações, e o Reinaldo com toda a experiência de muito tempo de uso, né? E também um mestre, né? Um doutor em odontologia, e nos trouxe muitas informações também. Agradeço já antecipadamente também a todos os participantes. Mais uma vez, a gente teve algo em torno de 117 pessoas simultaneamente nas 2 plataformas. Muito obrigado pela presença nesse fim de quarta-feira. Anderson. Diga. Cambiar a câmera também aqui. Solo un comentario importante. Yo creo que comentamos bastante de ActiveBond con sus características de utilización en áreas infectadas, sitios infectados. Solo para aclarar que el producto no puede ser utilizado en áreas infectadas. Demanda una limpieza inicial. Sabe-se que vírus bioativo tiene la característica básica de ser bactericida y bacteriostático, pero
no se recomienda a utilización en área infectada. Solamente esto para aclarar. Claro, justamente ningún tipo de biomaterial debería ser usado en un área que está en una etapa aguda de infección, no debería pasar por un tratamiento justamente antes del proceso de regeneración. Sí, esa no hay duda. Muchísimas gracias por la aclaración también, Rodrigo. Y también la otra observación, que los biomateriales, todos ellos, todos, cierto, a los plásticos, autógenos, como também as membranas de colágenos, não podem ficar expostas no meio bucal. Nenhum. Não pode. Os biomateriais não podem, porque há absorção dos fluidos bucais. Lenin falou sobre esse assunto, não, Lenin? Sí. Só para recordar. Sim? Há que cerrar a mucosa, cerrar bem, para que não haja infiltração pelos fluidos bucais. Todos os biomateriais há um protocolo de uso. Eu invito a vocês a conhecer o site da empresa JHS na internet. Júlio pode colocar o site aí para o pessoal, o Rodrigo, o Anderson, porque no sítio da empresa há todos os protocolos de cada dos biomateriais, com também o tempo de se reabrir as cirurgias para a inserção do implante. Não? Então, o conhecimento dos biomateriais é fundamental. Há alguns fatores que não se pode deixar de se observar na planificação da regeneração. As características dos biomateriais, os protocolos de uso, o estado de saúde ou doença do paciente, o estado do sítio operatório. Há que ter uma combinação no momento certo para que se tenha o êxito do trabalho. Uma observação que é constante. Não se pode arriscar, não se pode ter dúvidas com relação à segurança. Os biomateriais de JHS são materiais seguros. Eu trabalho há alguns anos e tenho um êxito muito grande, muito grande. Portanto, estou aqui para alguma dúvida, como Lenin também. Era isso. Lenin, você tem alguma consideração final a fazer? Lembrando, Reinaldo, que eu coloquei aqui, tá? O site da JHS. Sim. Já coloquei no chat aqui para o pessoal ter acesso, mas é www.jhs.med.br. Nossas redes sociais também, jhs.biomateriais. Sí, no, solamente como para ir cerrando este espacio, es muy enriquecedor conversar de esta manera. A mí me parece que justamente aclara muchas dudas, resuelve muchas incógnitas que podemos tener en nuestra práctica clínica, unas conversaciones como estas. Y espero que haya sido de provecho para todos. Para mí es un placer haber conversado con ustedes esta noche. A pesar de que el tiempo puede parecer extenso en algún momento de la reunión, es poco tiempo para hablar de biomateriales. Información sobre los biomateriales la información sobre los materiales es infinita y seguramente tendremos más oportunidades de seguir compartiendo esa información justamente. Entonces, les agradezco a todos por su atención. Al profesor Reinaldo, muchas gracias por compartir con nosotros su experiencia y seguramente vamos a tener algún otro encuentro en el que podamos seguir hablando de los materiales. Claro, queria agradecer aqui o pessoal que está... Vamos sim. Inclusive, vou até falar sobre isso, mas antes agradecer ao pessoal que está nos agradecendo aqui, né, nos mandando abraços no chat, o Marcos Martins, o David Fano, e tem um usuário aqui que não está com o nome, mas graças, obrigado pela audiência de vocês.
Nós já temos um próximo JHS Conecta programado para maio, tá? Vai ser uma novidade, porque a possibilidade dele, ele está planejado para ser realizado de forma híbrida. Então, vai ser um curso local televisionado, tá bom? A gente define os convidados e o tema nas nossas redes sociais nos próximos dias, próximas semanas. Mas foi um prazer ter todos vocês aqui. Agradeço mais uma vez em nome da JHS, foi enriquecedor. E vamos até a próxima. Boa noite a todos. Muito obrigado.